Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Caroline Janeiro, eu sou psicóloga, sou mãe e por aqui eu divido muitas informações e muitas experiências também a respeito de maternidade, de família, de desenvolvimento infantil. Eu falo sobre ideias também de brincadeiras com as crianças e tudo que envolve o universo das crianças, da criação de filhos, da psicologia infantil. E hoje nesse vídeo eu quero abordar com vocês um tema muito importante, que são medidas que nós, como famílias, como cuidadores, como adultos que convivem próximo com crianças, que têm crianças na família, precisamos adotar para manter as nossas crianças seguras de abusos, de violências físicas e psicológicas. Essas medidas envolvem as nossas ações ali no dia a dia com a criança mesmo, né? Nossas ações e nossas falas também. Então é no cotidiano, é na própria relação, na construção da relação com a criança, é que a gente também vai desenvolvendo esse olhar mais cuidadoso para ela e que também a gente vai ajudando a reforçar valores importantes quando a gente fala de prevenção de abusos e violências. A primeira medida, então, a gente já pode adotar desde muito cedo, desde os primeiros dias de vida ainda, na verdade, do nosso bebezinho, né? E quando eu falo sobre prevenir abusos, sobre ajudar a nossa criança a entender, né, sobre prevenção, sobre os limites do próprio corpo, muitas famílias me questionam, né, desde quando eu posso começar a falar sobre isso com a minha criança? Mas a gente pode começar a agir desde sempre, desde os primeiros dias com o nosso bebê, dessa forma, de uma forma mais respeitosa, né, respeitando ali os limites do corpo da nossa criança. Então, nas trocas ali de fralda do bebê, nas trocas de roupa, a gente criar o hábito mesmo, né, de sempre pedir licença, de sempre ir comunicando o que é que a gente tá fazendo, mesmo que o bebê, né, seja muito novinho e não entenda ainda as nossas palavras, as nossas falas, mas a nossa postura também diz muito, né, a nossa linguagem corporal e também o hábito, né, o hábito que a gente vai construindo ali de sempre respeitar o limite da criança, né, de sempre informar para ela e aproveitar, né, esses momentos de troca de fralda, troca de roupa, o próprio banho da criança, para ensinar para ela o que são as partes íntimas, ensinar os nomes corretos das partes íntimas. A gente até pode também falar das partes íntimas com apelidos, né? Apelidos ali só entre a família, talvez, mas a gente também precisa ensinar para a criança os nomes reais mesmo, né? Os nomes verdadeiros das partes íntimas dela. É muito importante que ela saiba disso, né? Que ela saiba reconhecer o que são partes íntimas e quem pode tocar nas partes íntimas dela. E pra que também que a gente vai tocar, né? Então, pra limpar, pra dar banho, pra trocar de roupa ali, ou nas consultas médicas, mas no caso com a gente sempre junto, né? E sempre deixar isso muito claro pra criança. Em todos esses momentos, sempre ser muito franco, muito claro com a nossa criança, por mais que a gente ache que ela ainda não entende, mas é muito importante construir desde bem cedo esse relacionamento, né, de franqueza, de clareza para a criança e explicar sempre para ela o que é que a gente está fazendo, pedir licença para tocar a criança. A próxima medida a gente também pode aplicar desde sempre, desde muito cedo, que diz respeito ao ambiente social. Vamos lembrar que ninguém gosta de ser forçado, de ser submetido a nenhum tipo de contato físico se a gente não estiver confortável, se a gente não quiser isso. E para as crianças e para os bebês é a mesma coisa também. Ainda que seu bebê seja muito novinho, ou ainda que a outra pessoa não seja desconhecida, seja alguém da família, mas se a criança não quer aquele contato físico, não quer aceitar colo, não quer aceitar um beijo, um aperto, não vamos obrigar as nossas crianças a manter contatos físicos com os quais elas se sintam desconfortáveis, né? Não é não, e a gente precisa aprender a respeitar os nãos da nossa criança também para ensinar a nossa criança a confiar nos limites do próprio corpo dela, confiar também no que ela sente. Se ela tá desconfortável, se ela não quer, ela precisa confiar nisso também, sentir segurança, né? Sentir segurança ali naquela relação para poder se abrir, para poder aceitar aquele contato. Então, não vamos insistir, não vamos obrigar, não vamos forçar as nossas crianças, os nossos bebês a aceitarem colo, contato físico, beijo de qualquer pessoa que seja. Vamos lembrar que nenhuma convenção social é mais importante do que isso, do que a gente confiar nos limites da nossa criança, confiar no que ela diz, confiar no desconforto, na recusa dela e ajudar a criança também a confiar em si mesma, nesses próprios limites. A próxima medida também tem a ver ali com o nosso cotidiano, mas especificamente naqueles momentos em que a criança começa a apresentar algumas resistências naquelas tarefas rotineiras, sabe? Como a hora do banho, como trocar roupa, como trocar fralda, como comer, e tudo isso tem um porquê. Se a gente buscar, normalmente tem a ver com a fase de desenvolvimento que ela tá vivendo, né? A criança, especialmente depois dos 2 anos de idade, começa a apresentar de fato algumas resistências e principalmente em tarefas que incluam a si mesma, o próprio corpo,
corpo, inclusive. E isso tem a ver com o desenvolvimento ali da autonomia, né? De aprender a fazer escolhas e também de aprender a respeitar os seus limites, os limites do próprio corpo. Então é muito importante que nesses momentos a gente não se esqueça disso e não obrigue a nossa criança ali a fazer as coisas na marra, né? Na força. Sempre tem um outro jeito da gente fazer, a gente pode negociar e eu sei que é difícil, eu sei que dá trabalho, eu sei que às vezes a gente tá muito cansado, muito estressado já e às vezes a gente também já repetiu muitas vezes ou já tentou muitas estratégias, mas é válido lembrar sempre, né, e reforçar que todas essas tarefas que normalmente a criança apresenta resistência tem a ver com o reconhecimento dos próprios limites corporais, das suas vontades, né? Pra aprender a fazer escolhas e pra se respeitar também. Então sempre tem um outro caminho e eu sempre falo muito sobre estratégias lúdicas, sobre um outro meio, um outro caminho. Por aqui eu tento sempre dividir ideias para que a convivência com a criança seja mesmo sempre pelo caminho mais pacífico possível e a gente não tenha que nesses momentos obrigar a nossa criança a fazer as coisas porque sim, né? Porque eu estou mudando e porque vai fazer e ponto, acabou, e porque você tem que me ouvir, você tem que me obedecer, né? É importante a gente não cultivar esse tipo de luta de poder, de disputa de poder, que vai dizendo pra criança que não importa, né, o que ela queira, o que ela pense, né? O adulto tem sempre domínio sobre ela, ou tem sempre razão, não é bem assim que as coisas funcionam. E a gente levar as coisas sempre por esse lado pode ser bem perigoso mesmo e pode aí ir colocando valores da nossa criança que pode ser que as deixem mais expostas, mais vulneráveis a certos tipos de abusos ou violências. A próxima medida tem a ver com os momentos de brincadeira com a nossa criança. Nesses momentos a gente também precisa respeitar os limites, validar os nãos da nossa criança e os pedidos para parar, né? Principalmente quando são aquelas brincadeiras que envolvem o corpo da criança, por exemplo, cócegas, né? E às vezes a criança é muito nova e ela não consegue ainda comunicar verbalmente, né, e claramente pra gente que ela não tá gostando mais da brincadeira, que ela quer que pare. E às vezes o riso incontrolável, como por exemplo numa brincadeira de fazer cócegas, nem sempre significa que a criança tá gostando. Às vezes ela só entrou num looping ali da emoção do riso, ela não consegue parar e também não consegue te comunicar claramente que ela não está gostando mais, que ela não quer mais daquilo. E isso vale para outras brincadeiras também, né? Se a criança não está se divertindo, se ela não tá gostando, se ela tá dando sinais de que ela não quer mais brincar, a gente precisa respeitar isso. Isso é uma medida muito importante de prevenção, de ensinar para a criança que o não dela, que o limite dela importa. O próximo ponto é a gente lembrar sempre de não fazer negociações que envolvam barganhas ou chantagens com a nossa criança em troca de bom comportamento, em troca de conseguir alguma coisa da criança, né? A criança precisa entender qual é o real motivo dela colaborar em algo, em alguma tarefa, dela adotar algum comportamento ou não. E a gente precisa aprender a conversar com a nossa criança a respeito disso. A criança adotar ou não algum comportamento não pode ser baseado em eu vou ficar triste se você não fizer isso, ou se você fizer eu te dou aquele docinho, eu te dou aquele brinquedo, eu te dou aquela balinha. Vamos lembrar que essa é uma das principais estratégias usada por abusadores para manipular o comportamento das crianças, para fazer com que elas escondam, que elas mantenham segredos, né, ali. Então isso é muito sério, a gente precisa sempre deixar claro para nossa criança que ela não precisa aceitar nada em troca de bom comportamento, em troca de qualquer outra ação, que a gente pode sempre construir uma relação de confiança, de clareza, de franqueza. E nesse mesmo sentido, vale lembrar que a gente conseguir um comportamento ou uma colaboração da criança em troca do medo caminha na mesma direção. Essa também é uma das estratégias mais utilizadas por abusadores, né? A base da chantagem ou da ameaça, do medo. Então, dizer para nossa criança que ela vai apanhar, que ele vai bater, ou que se ela contar alguma coisa, os pais, a família vão bater, que ela vai ficar de castigo, que ela vai ser punida de alguma forma, que vai acontecer alguma coisa com ela. Então é importante a gente perceber o quanto isso é impactante não só ali, né, naquele comportamento que a gente tá negociando com a criança, mas em todas as outras relações, também na segurança da nossa criança. Uma das medidas mais importantes é a gente conseguir construir desde sempre uma relação de confiança com a nossa criança. Ela precisa sentir segurança em contar qualquer coisa pra gente. A gente precisa deixar claro pra ela, tanto em palavras
palavras quanto em ações mesmo, na nossa postura, que ela sempre pode se sentir livre para contar pra gente qualquer coisa, que ela não vai ser punida por isso, que ela não precisa sentir medo de se abrir e de contar as coisas pra gente, né? Manter a nossa criança segura também é construir uma conexão forte com ela, uma relação de confiança e de liberdade para que ela possa se abrir, perguntar, tirar as dúvidas e contar pra gente o que quer que seja. Se você convive com outras crianças que não são ali da sua família ou que são da sua família, mas não são suas crianças, né? Não são seus filhos, é importante lembrar também da gente nunca alimentar falas ou condutas que façam com que essa criança aprenda a esconder as coisas da família dela, né? Aceitar um docinho escondido, aceitar um brinquedo escondido, aceitar guardar um segredo, isso é muito perigoso, né? Isso também é uma das artimanhas ali, é uma das estratégias que os abusadores utilizam para convencer a criança a guardar segredos da família. Então, essa prática precisa ser abolida ali da convivência com a criança, do diálogo com a criança. A gente sempre precisa basear a nossa relação com a criança na verdade, na clareza, na honestidade. E o último ponto, que também é muito importante da gente lembrar sempre, é que por mais que a gente ensine a nossa criança, que a gente construa com ela ali um olhar de cuidado, de reconhecer os limites do próprio corpo e de prevenção de abuso, os principais responsáveis por manter a nossa criança segura somos nós, os cuidadores diretos. E nós precisamos estar sempre atentos aos sinais que a nossa criança apresenta, as mudanças de comportamento, as mudanças nas emoções, as falas, as reações da nossa criança, e a gente sempre precisa supervisionar. Por mais que a gente acredite que a nossa criança já sabe, que ela já sabe se proteger, criança é criança, né? E a imaturidade de desenvolvimento é real, é um fato. Então, por mais que a gente seja super consciente e adote todas essas medidas de prevenção, de diálogo, de franqueza, de clareza, de conexão com a nossa criança ali na relação com ela no dia a dia, ainda assim, criança continua sendo criança e ela não tem maturidade para assumir os cuidados consigo mesma. Então, os principais responsáveis sempre seremos nós. Criança tem que ser supervisionada sempre. Todo cuidado é pouco, todo olhar atento é pouco, toda medida de proteção, de segurança, de prevenção é extremamente necessária. A responsabilidade pelo cuidado, pela prevenção, pela segurança do próprio corpo, pela própria integridade física, integridade psicológica, não pode recair sobre a criança. Continua sempre sendo nossa. Por mais que a gente ensine, fale, dialogue, sempre essa responsabilidade é nossa. Combinado, pessoal? Se esse vídeo te ajudou e você acredita que pode ajudar a outras famílias, compartilhe, envie nos grupos aí da família, dos amigos, compartilhe nas suas redes sociais, deixe um like aí, se inscrevam no canal também, que a gente sempre vai trazer aqui muitos assuntos pertinentes, interessantes, experiências sobre infância, sobre família, sobre psicologia infantil, sobre criação de filhos, e a gente sempre vai ter muito pra trocar por aqui, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.